Você já sentiu que sua vida foi uma jornada incessante para ser notado por alguém que nunca realmente o enxergou? Essa lacuna emocional é mais comum do que se imagina, mas raramente é abordada. Diferente da figura materna, que geralmente expressa suas falhas de forma mais visível, o pai, muitas vezes, falha em silêncio. Ele estava ali, fisicamente presente, mas o olhar que valida e aprova nunca chegou. Crescer sem esse reconhecimento é moldar uma existência em que a busca por valor se torna uma constante, seja através de conquistas, demonstrações de força ou até mesmo no silêncio que esconde a dor. Você aprende a suportar, mas, por dentro, a espera por uma validação persiste. Carl Jung foi um dos primeiros a evidenciar que a ausência paterna transcende a experiência individual, atingindo um nível mais profundo da psique. O pai, nesse contexto, simboliza o eixo da autoridade, o impulso para a interação com o mundo e a validação externa. Quando essa figura falha, seja por omissão, abandono, frieza ou excesso de exigência, algo essencial se rompe na criança. Não é apenas a falta de afeto, é uma lacuna no senso de valor próprio. Hoje, vamos explorar como identificar essa ferida emocional, de forma prática, iniciar o caminho da libertação. Ao final, apresentarei um desafio simples, porém poderoso, capaz de iniciar o processo de desatar os nós dessa ausência que, desde a infância, ainda comanda sua vida. A psique infantil, desde cedo, organiza o mundo através de imagens internas que Jung denominou arquétipos. Esses moldes primordiais guiam nossa experiência emocional antes mesmo de termos palavras para nomeá-las. Entre eles, um dos mais estruturantes é o do pai. No plano simbólico, o pai é mais do que um homem biológico. Ele representa a função psíquica que nos capacita a nos desvencilhar da fusão com o universo materno e a iniciar o processo de individuação, ou seja, tornar-nos quem realmente somos. É a energia que promove a separação, que corta o cordão invisível da dependência emocional e posiciona o indivíduo diante da vida com coragem e direção. Enquanto a mãe é frequentemente associada à fonte de amor, nutrição e afeto, o pai simboliza força, direcionamento e proteção. Se a mãe zela pelo coração, o pai nos prepara para o mundo. Talvez por isso, a ferida paterna seja ainda mais silenciosa, ao mesmo tempo, devastadora. A dor ligada à figura materna se manifesta como carência emocional, mas a dor do pai se revela em uma estrutura interna fragilizada, na falta de um rumo claro, na ausência de validação que corrói a alma sem que ninguém perceba. Se você se interessa em compreender o impacto da ferida materna, há um vídeo completo e transformador em nosso canal, com depoimentos diários de pessoas que se sentiram profundamente compreendidas. Retornando à figura paterna, quando seu arquétipo se manifesta de forma saudável no pai real, ele oferece ao filho um alicerce de autoridade firme, porém seguro. É o pai que guia sem sufocar, que corrige sem humilhar, que desafia sem abandonar. Ele aponta caminhos, estabelece limites, transmite valores, acima de tudo, reconhece. Ele olha nos olhos da criança, mesmo sem palavras, comunica. Você é capaz, você tem seu lugar no mundo. Contudo, quando esse arquétipo falha, seja por um pai omisso, violento, emocionalmente distante ou até mesmo excessivamente idealizado, o que se instala na psique é uma fissura. A criança não recebe o impulso necessário para se lançar ao mundo com confiança. Em vez disso, cresce insegura, dividida, muitas vezes aprisionada em uma espera perpétua por um reconhecimento que nunca veio. Essa ausência não é suprida por presentes, presença física superficial ou autoridade cega. Ela é profundamente emocional. E quando essa dimensão falta, o arquétipo do pai se distorce internamente, transformando-se em uma figura inatingível, e o que deveria estruturar, paralisa. Jung afirmava que, em algum ponto da vida, todo indivíduo precisa romper com a figura paterna, superando sua influência interna para se tornar íntegro. Mas quando esse pai sequer foi verdadeiramente vivido, o que se rompe é a própria capacidade de confiar. No fundo, o que se busca não é liberdade, mas pertencimento, um pertencimento que, por não ter sido concedido,
passa a ser incessantemente perseguido em cada escolha. Essa procura por pertencimento, iniciada na infância, não se dissolve com o tempo. Ela se metamorfoseia, muda de cenário, mas permanece viva, atuando nos bastidores da vida adulta como um motor invisível. Muitos não percebem, mas o cansaço profundo que sentem, a necessidade constante de provar seu valor, a dificuldade em relaxar, têm raízes emocionais plantadas lá atrás, na ausência de um pai que nunca soube afirmar sua importância. A criança que não se sentiu vista transforma-se no adulto, que se esforça pela perfeição, que busca reconhecimento em títulos, desempenho e produtividade, que faz do trabalho um campo de batalha para justificar sua existência. Mas, por mais que conquiste, a sensação de que algo ainda falta persiste, como uma dívida emocional que nunca se quita. Jung nos ensina que a ausência paterna não desaparece. Ela se acomoda na estrutura do ego e atua como um filtro que distorce a percepção de si e do mundo. O adulto moldado por essa ausência frequentemente vive sob uma tensão constante, como se o afeto precisasse ser incessantemente conquistado, como se um pequeno erro pudesse reativá-lo diante do olhar reprovador do pai que nunca o reconheceu. Esse é o mecanismo da autossabotagem, não como um traço de personalidade negativo, mas como um reflexo de uma ferida inconsciente. Inconscientemente, uma parte de si acredita não merecer, sente culpa ao receber, não suporta permanecer no sucesso, no amor ou na visibilidade, pois esses lugares ativam o mesmo desconforto outrora associado ao olhar paterno, exigente, impaciente, crítico ou, pior, ausente. Muitos carregam esse desconforto como parte intrínseca de seu ser, expressando-se com frases como: "Eu sou ansioso mesmo, não gosto de me expor, não consigo confiar nas pessoas." Contudo, essas afirmações são, na verdade, memórias emocionais disfarçadas de traços de personalidade, defesas criadas para lidar com uma dor que ainda ecoa, a de ter crescido sem um espelho que refletisse uma imagem clara de si. Sem o pai como validação externa, a criança tenta construir uma validação interna sozinha, mas sem um modelo ou direção, esse processo quase sempre permanece incompleto. O resultado é um adulto que funciona bem externamente, mas que vive exausto por dentro, que sustenta a vida em seus ombros, mas teme desmoronar a qualquer momento. Essa insegurança não é fragilidade, é uma estratégia de sobrevivência, uma inteligência emocional que aprendeu cedo que o afeto era instável e que o valor precisava ser provado. A grande questão é que essa estratégia, que um dia protegeu, hoje aprisiona. E reconhecer isso é o primeiro passo para desmanchar o ciclo. Nem toda ferida sangra da mesma forma. Algumas doem em silêncio, outras gritam em cada lembrança. Ambas deixam marcas. No contexto da ferida paterna, é crucial compreender que ela pode se manifestar em dois extremos igualmente profundos. Existe a ferida ativa, aquela facilmente reconhecível. O pai abertamente agressivo, violento ou que impôs medo em vez de segurança. Críticas severas, humilhações, total ausência de carinho, comparações constantes, são experiências que muitos categorizam como traumas evidentes, marcando a memória com cenas específicas, palavras que ecoam e silêncios cortantes. A criança cresce ciente de que algo estava errado, mesmo que ninguém tenha vocalizado. Mas há outra ferida, tão dolorosa quanto, que é a ferida sutil. Ela emerge quando o pai esteve fisicamente presente, cumpriu suas funções sociais, mas nunca se envolveu emocionalmente. É o pai que provia, mas não ouvia, que estabelecia regras, mas não oferecia afeto, que estava ali, mas com o coração sempre em outro lugar. E é nesse tipo de relação que muitos aprendem a não esperar, a não pedir, a se calar, a se contentar com pouco, acreditando que é o máximo possível. Essa sutileza é perigosa porque confunde a criança, que não compreende porque se sente tão distante de alguém que, em tese, nunca lhe fez mal. Por não haver uma marca visível, a criança começa a duvidar da própria dor, crescendo com a convicção de que sentir falta de algo invisível é ingratidão, que a carência é fraqueza. Assim, molda-se um ego que não reconhece sua própria ferida, apenas a disfarça. Ambas as formas, a ativa e a sutil, geram o mesmo resultado,
Um eu internamente fraturado, um senso de identidade construído em torno da ausência, da expectativa frustrada, da necessidade de se moldar para ser aceito. Jung nos lembra que a criança, diante do pai que fere ou falta, não o culpa, ela culpa a si mesma. Conclui em silêncio: se ele não me viu, talvez eu não valha a pena ser visto. E é esse tipo de pensamento que, mais tarde, se transforma em insegurança crônica, medo de se posicionar, vergonha de existir por inteiro. A ferida paterna não diz apenas faltou-me amor, ela diz faltou-me reconhecimento. Aprendi a viver sem ele. Mas viver sem ser reconhecido esgota, e a psique, em algum momento, exige que paremos de fingir que não dói. Quando a dor não pode ser nomeada, a psique encontra meios de sobreviver. Um dos caminhos mais comuns é a negação da própria necessidade. A criança que percebe que pedir amor é inútil, que mostrar fragilidade não comove, que buscar atenção só gera frustração, começa, silenciosamente, a desistir, não dos outros, mas de si mesma. Ela aprende cedo a não esperar, a não demonstrar, a não precisar. Cria um tipo de independência que, de fora, parece força, mas que por dentro é abandono, um autoabandono. Essa criança torna-se o adulto que não pede ajuda, que resolve tudo sozinho, que não se permite fraquejar, que aprendeu a suportar, mas esqueceu como receber. A autonomia se transforma em armadura, a produtividade em esconderijo, a rigidez em uma proteção contra a dor de ter sido ignorado. Jung observava que o ego se estrutura a partir da adaptação, e quando o ambiente exige negação, o ego aprende a sobreviver sacrificando partes essenciais. A emoção se retrai, o corpo enrijece, a espontaneidade desaparece, tudo em nome de manter o funcionamento intacto. Mas a que custo? Muitos dos adultos que se definem como fortes, práticos, racionais, na verdade, carregam dentro de si uma criança que aprendeu que sentir é perigoso, que mostrar dor é perder valor, que precisar de afeto é um risco alto demais. Assim, constroem personas impecáveis, versões de si mesmos que funcionam no mundo, mas que não se encontram por dentro. Essa desconexão cobra um preço alto. Quanto mais você nega o que sente, mais distante fica de si. E quanto mais distante de si, mais difícil é se reconhecer. É por isso que, por vezes, mesmo no sucesso, há um vazio. Mesmo rodeado de pessoas, há solidão. Mesmo em movimento, há um cansaço que não passa. Essa perda de contato com o próprio centro não ocorre de uma vez. É gradual. Começa quando a necessidade é ignorada. Cresce quando o silêncio vira norma e se instala de vez quando a pessoa acredita que não sentir é sinal de força. Quando, na verdade, é apenas mais uma forma de continuar não sendo visto. Com o tempo, essa desconexão se transforma em estratégia de vida, e o que antes era um mero mecanismo de defesa infantil assume a forma de traço de personalidade. A pessoa passa a acreditar que é naturalmente fechada, naturalmente controladora, naturalmente desapegada. No entanto, por trás dessa armadura, ainda habita a mesma criança que aprendeu a não precisar, e que, por isso, segue sem receber. É comum que essa adaptação se manifeste em comportamentos socialmente admirados, produtividade extrema, foco no trabalho, autossuficiência inabalável. São elogios que reforçam o personagem, e cada vez que alguém diz, como você dá conta de tudo, uma parte daquela dor se afasta, mas apenas por um instante. Jung dizia que aquilo que não é integrado torna-se destino. E, muitas vezes, o destino dessas defesas é a solidão. A pessoa que controla tudo, que não se permite errar, que evita vínculos profundos, não o faz por frieza, mas por medo. Medo de se entregar e reviver a antiga rejeição. Medo de amar e não ser correspondido. Medo de se mostrar e ser ignorado mais uma vez. O distanciamento emocional, o excesso de racionalização, a busca por controle absoluto. Tudo isso são tentativas de evitar a dor. Mas, ao evitar a dor, evita-se também a intimidade, a troca verdadeira, o amor que exige vulnerabilidade. E, aos poucos, o que era proteção se torna prisão.
A vida vira um campo minado onde qualquer emoção é um risco, onde sentir demais é fraqueza, onde depender é perigoso. Não preciso de ninguém é, muitas vezes, a frase mais mentirosa e mais sincera que alguém pode carregar. Mentirosa porque ninguém nasceu para viver isolado. Sincera porque foi exatamente isso que essa pessoa aprendeu. Que precisar era pedir demais, que depender era se machucar. E quanto mais essa crença se enraiza, mais difícil é quebrar o ciclo, pois a dor se esconde dentro de comportamentos aparentemente normais, até mesmo admirados. Mas por trás do sucesso, da performance e da eficiência, ainda está alguém que nunca foi verdadeiramente acolhido, alguém que aprendeu a dar conta de tudo, mas que secretamente só queria poder desabar e ser amparado, sem ter que merecer isso primeiro. Quando essa criança desamparada cresce, ela leva suas defesas consigo para onde quer que vá, inclusive para os relacionamentos amorosos. O que parece ser escolha ou afinidade, muitas vezes, é apenas repetição, uma repetição inconsciente de um padrão emocional que nunca foi resolvido. A ferida paterna não afeta apenas a forma como você se percebe, ela interfere diretamente na maneira como você se conecta. É comum que indivíduos marcados por essa ausência se envolvam com parceiros que, de alguma forma, recriam a sensação de não serem vistos. Eles se apaixonam por quem está emocionalmente indisponível, crítico, imprevisível, não porque desejem sofrer, mas porque o inconsciente busca familiaridade, mesmo que essa familiaridade cause dor. Jung chamava isso de compulsão à repetição simbólica, o impulso de retornar à cena original do trauma, mas agora com a secreta esperança de que o desfecho seja diferente. Que, desta vez, o amor se manifeste. Que, desta vez, o olhar chegue. Que, desta vez, alguém diga aquilo que o pai nunca disse. Você é suficiente. É por essa razão que tantos vínculos amorosos se transformam em campos de validação, e não em espaços de amor genuíno. A relação deixa de ser um local de troca e se torna um palco de aprovação. A pessoa não quer apenas ser amada, ela anseia por reconhecimento, desejando, por vezes sem perceber, que o outro preencha a promessa quebrada pelo pai. Mas esse desejo vem carregado de cobrança, insegurança e medo. Com o tempo, sufoca, pois ninguém consegue sustentar o peso de curar feridas que não causou. Quanto mais se espera do outro o que não se recebeu na infância, mais a frustração cresce, mais a dor se repete, mais o vínculo se desgasta. O que começou como uma busca por amor se transforma em um ciclo de autossabotagem. A carência vira exigência, a dor se transforma em controle, o medo em afastamento, e o amor, que poderia ser ponte, se torna uma prova, uma eterna prova de valor que nunca parece suficiente. Reconhecer esse padrão não é motivo para culpa, mas um sinal de lucidez. Pois, enquanto você amar com a ferida aberta, continuará esperando que o outro repare algo que só você pode reconstruir. Amar com consciência é perceber: não sou mais aquela criança. E o que não recebi, agora posso aprender a oferecer a mim mesmo, antes de tudo. Mesmo quando você já compreende a existência da ferida, pode ser desafiador controlar certas reações. Isso ocorre porque parte dessa dor não reside no nível racional. Ela habita o inconsciente, e ali, o tempo não passa. Carl Jung nomeou de complexo paterno esse núcleo emocional inconsciente que se forma ao redor da imagem do pai, não do pai real, mas da experiência psíquica que ele deixou dentro de você. Esse complexo funciona como um campo magnético emocional. Ele é ativado diante de certas situações, se faz com que você reaja como se ainda fosse criança, mesmo que já tenha 30, 40, 60 anos. É aquele instante em que alguém o confronta. De repente, você se sente pequeno, impotente, envergonhado, mesmo sem um motivo claro. Ou aquele momento em que uma crítica aparentemente simples desencadeia uma fúria desproporcional ou, ao contrário, um silêncio que o paralisa. Essas reações não vêm do presente. São ecos antigos, circuitos emocionais gravados em uma época em que você não tinha como se defender. O complexo paterno sequestra o eu adulto e o substitui pelo eu infantil, aquele que ainda espera reconhecimento, que ainda teme a rejeição,
que ainda reage com dor ao menor sinal de autoridade ou indiferença. O problema é que, enquanto ele operar nas sombras, você continuará reagindo em vez de escolher. É como estar em um palco onde o roteiro já está escrito, e você só percebe que entrou em cena quando a crise já começou. A fala do chefe, o tom do parceiro, uma figura masculina dominante, tudo pode ser um gatilho. E o pior, você se culpa por não conseguir reagir de outra forma. Mas não se trata de falta de controle. Trata-se de uma programação inconsciente ainda ativa. Começar a observar essas reações com curiosidade, e não com julgamento, é um passo essencial. O complexo não precisa ser destruído, ele precisa ser iluminado. E quando você começa a perceber que está reagindo com a dor de um passado que já se foi, algo em você começa a retornar ao presente, a recuperar o direito de escolher. O impacto da ferida paterna não se limita às reações externas. Muitas vezes, a maior violência ocorre internamente, não nas palavras do pai real, mas na voz que permaneceu ecoando depois dele. A crítica que antes vinha de fora, agora reside dentro de você e se manifesta constantemente. Essa voz não grita, ela sussurra, dizendo que você não fez o suficiente, que sempre falta algo, que é melhor não tentar porque vai dar errado, que você não merece descanso, prazer, reconhecimento. É um julgamento contínuo, disfarçado de senso de responsabilidade, de perfeccionismo, de autocobrança. Mas, no fundo, é apenas medo. Medo de falhar, medo de não ser digno, medo de ser rejeitado novamente. Jung descreveu isso como um dos efeitos mais cruéis da sombra. Quando uma figura importante como o pai fere ou falha, a psique infantil não consegue sustentar a ideia de que aquela autoridade errou. Para manter a ordem emocional, ela volta o erro contra si mesma. Se o pai não amou, o problema deve ser comigo. Se ele não me viu, talvez eu seja invisível mesmo. Se ele não aprovou, então não devo ser suficiente. Esse pensamento, repetido em silêncio por anos, transforma-se em crença, e essa crença se torna identidade. A pessoa passa a viver sob o peso de um tribunal interno, onde é, ao mesmo tempo, réu, juiz e carrasco, sempre em dívida, sempre precisando apresentar uma versão melhor de si. O mais perverso é que essa voz interna é percebida como algo externo. Ela se confunde com a consciência, parece parte do que você é, mas, na verdade, é uma herança psíquica, uma gravação antiga repetida por tanto tempo que acabou sendo incorporada. Curar essa voz não significa silenciá-la à força, significa substituí-la, gradualmente, por uma presença mais verdadeira. Uma presença que saiba acolher sem exigir perfeição, que saiba guiar sem punir, que saiba afirmar sem esmagar. Essa presença não vem de fora. Ela nasce quando você começa a se tratar com o respeito que nunca recebeu, quando deixa de ser o próprio inimigo e passa a ser o adulto que um dia tanto precisava encontrar. Essa voz crítica que se instala e se repete não é apenas uma lembrança do pai. Em muitos casos, ela se torna uma figura interna autônoma, com características próprias e extremamente influente. Jung descreveu isso com profundidade ao falar do ânimos, a imagem do masculino interior que habita a psique de toda mulher. Mas essa dinâmica também se manifesta de outras formas nos homens, quando a identidade foi moldada pela sombra de um pai que feriu ou faltou. Para as mulheres, o ânimos ferido pode se transformar em um tirano interno, um crítico severo que cobra perfeição, força, competência e racionalidade. É como se, dentro dela, vivesse uma autoridade masculina interna que não permite falhar nem descansar. Muitas vezes, essa figura se forma como reflexo de um pai controlador, exigente, ausente, ou mesmo de uma ausência que foi idealizada. E quando isso acontece, essa mulher se distancia do próprio sentir, da intuição, da entrega, da suavidade, porque aprendeu que, para ser valorizada, precisava ser dura, impecável, invulnerável. Já nos homens, a ferida paterna frequentemente atinge o eixo da identidade. O pai deveria ser o primeiro espelho do masculino, alguém que oferece uma referência de força equilibrada, presença, coragem emocional. Mas quando essa referência não existe ou é distorcida,
O resultado é um homem dividido. Por fora, pode aparentar autoconfiança. Por dentro, carrega um vazio, uma sensação de inadequação constante, um medo silencioso de ser descoberto como fraco. Alguns se tornam hipercompetitivos, obsessivos por controle, buscando provar algo incessantemente. Outros se retraem da vida, evitam conflitos, se anulam, como se ainda esperassem autorização para existir plenamente. Em ambos os casos, o eu autêntico fica soterrado por uma máscara moldada não pelo desejo de ser, mas pela necessidade de compensar. Jung nos mostra que esses arquétipos, como o animus, não são problemas em si, eles são potências. Mas, quando feridos, atuam contra a psique. Curar essa ferida é começar a transformar essa autoridade interna em um aliado. É criar dentro de si uma presença masculina que protege em vez de punir, que afirma sem dominar, que orienta sem esmagar. Seja você homem ou mulher, essa cura reorganiza a base da sua identidade. E, com ela, o mundo deixa de ser um lugar onde é preciso se defender o tempo todo e passa a ser um espaço onde é possível habitar quem você é. Quando essa estrutura interna se forma a partir da ausência, a vida começa a ser vivida como uma longa tentativa de compensar o que faltou. Mesmo sem perceber, a pessoa entra em uma busca incansável por reconhecimento, não pelo reconhecimento comum, mas por aquele olhar específico que nunca recebeu, o olhar do Pai. Essa busca permeia todas as áreas da vida, escolhas profissionais, relacionamentos, estilo de vida. Tudo pode estar sendo guiado, sem que se perceba, pelo desejo de provar algo, de mostrar que é capaz, que merece respeito, que tem valor. É como se, em algum lugar da mente, ainda houvesse um palco montado e alguém sentado na primeira fila, esperando avaliar sua performance. Só que esse alguém, muitas vezes, nem está mais presente, ou talvez nunca tenha realmente estado. E, mesmo assim, o papel dele continua ativo dentro da psique. Jung dizia que, enquanto o complexo não é reconhecido, ele conduz a vida por trás das cortinas. E a necessidade de ser visto torna-se o motor de todas as ações, mesmo as mais destrutivas. É assim que se cria um ciclo de esgotamento. A pessoa nunca descansa de verdade porque tudo o que faz, como quem tenta consertar uma história antiga. Mesmo as vitórias perdem o sabor porque, no fundo, não são conquistas, são tentativas de preencher o buraco deixado por um pai interno que nunca disse: "Estou orgulhoso de você." E talvez a parte mais dolorosa disso seja perceber que, por mais que você conquiste, o passado não muda. Nenhum sucesso reescreve a infância, nenhum reconhecimento externo substitui o amor que não veio. E continuar tentando fazer isso é se manter amarrado a um tempo que já passou, como quem tenta recuperar algo que nunca existiu do jeito que se precisava. Mas há um ponto de virada, um momento em que você pode parar e perceber: não preciso mais dessa aprovação. Porque eu cresci. Porque agora sou eu quem pode olhar para mim e validar o que sou. Quando essa consciência nasce, algo muda, silenciosamente, mas de forma irreversível. O mundo que antes parecia um tribunal começa a se transformar em um espaço de respiração. A vida que antes era uma sequência de testes começa a se tornar um caminho de expressão. E, pela primeira vez, você sente que pode simplesmente existir, sem ter que se provar o tempo todo. Curar a ferida paterna é isso. É sair da guerra. É deixar de viver em modo de defesa. É parar de projetar no outro a responsabilidade de validar sua existência. Porque, no fundo, a ferida paterna não era apenas sobre o pai, era sobre como você aprendeu a se ver através dele. Quando esse reflexo se transforma, toda a paisagem interna se modifica. Você percebe que não precisa mais correr atrás, que não precisa ser o mais forte, o mais certo, o mais produtivo. Você não está mais tentando ganhar uma medalha invisível, nem escapar de uma reprovação que nunca foi sua. Você está, pela primeira vez, habitando quem você é, sem o filtro da dor. E isso traz um tipo de liberdade que não depende de aplausos, uma paz que não se quebra com o erro, uma força que não precisa endurecer para existir. É a força que vem de dentro, que nasce do reencontro com sua própria essência,
depois de anos vivendo à sombra de uma ausência. Jung chamava esse processo de retorno ao centro, um movimento que nos tira da periferia do ego ferido e nos reconecta com o self, o núcleo mais profundo e verdadeiro do ser. Não se trata de se tornar alguém ideal. Trata-se de deixar de ser alguém que você precisou construir para se proteger e começar a ser, com verdade, com imperfeição, com inteireza. Quando isso acontece, o amor deixa de ser busca e se torna expressão. Você não ama mais para preencher um vazio. Ama porque há algo em você que transborda. E esse transbordar é o que, por fim, o reconcilia com a vida. Porque onde antes havia falta, agora há presença. E onde havia medo, agora começa a nascer confiança. Talvez você tenha passado a vida tentando ser visto, tentando acertar, agradar, se moldar, tentando caber em um espaço que nunca foi feito para você. Mas agora, talvez algo tenha começado a mudar. Porque quando você reconhece a ferida, sem culpa, sem negação, ela deixa de comandar nas sombras. E quando você se oferece o cuidado que sempre buscou nos olhos de outro, o ciclo finalmente começa a se romper. O que antes era um esforço constante por aprovação, agora pode se tornar um ato silencioso de amor próprio, não como uma teoria, mas como prática diária, como presença real. Você não precisa mais correr atrás do amor que faltou. Pode parar, respirar e escolher, a partir de agora, como quer se relacionar consigo mesmo, com os outros, com a vida. Não se trata de esquecer o que doeu, mas de dar à dor um novo lugar, um lugar onde ela não define mais seus passos, onde você pode olhar para trás com respeito e para frente com firmeza. A cura da ferida paterna começa com um gesto simples, mas poderoso: dar nome à dor. Enquanto ela não for reconhecida, seguirá atuando nos bastidores, moldando seus relacionamentos, sua autoestima, suas escolhas. Talvez até agora você tenha tentado não tocar nesse ponto, mas negar não cura, apenas prolonga o sofrimento. É preciso dizer, com honestidade: doeu, faltou, e isso ainda me afeta. Esse reconhecimento abre espaço para algo que muita gente evita sentir: a raiva, o abandono, o luto por tudo que nunca veio, não como drama, mas como libertação. Porque o que não se sente, se repete. Mas a cura não para por aí. Depois de nomear e sentir, vem o passo mais importante: transformar. E transformar não é esperar que o pai mude, nem viver cobrando esse vazio de outras pessoas. É assumir o lugar de adulto que pode se cuidar. Jung dizia que um dia precisamos nos tornar nossos próprios pais, e isso significa construir dentro de nós a presença que faltou. Uma presença firme, amorosa, que guia sem punir. Ela nasce quando você começa a se tratar com respeito, quando diz não ao que o machuca, quando para de se abandonar. Esse pai interior emerge nos pequenos gestos, na forma como você se fala, nos limites que estabelece, na escolha consciente de não viver mais em busca de aprovação. E é exatamente por isso que o que proponho agora funciona tão profundamente. Um exercício amplamente recomendado por psicólogos, terapeutas e na constelação familiar que auxilia nesse processo: escrever uma carta para o seu pai. É o mesmo exercício sugerido para curar a ferida materna, mas desta vez direcionado à figura paterna. O exercício é simples: escreva uma carta para seu pai. Mas não é uma carta bonitinha, cheia de filtros ou lógica. Não é uma carta para ele ler, é uma carta para você se libertar. Nela, você vai expor tudo o que nunca pôde dizer: a dor, a raiva, a ausência, a frustração, a saudade, a mágoa, a confusão, o silêncio. O que você sentiu quando ele não olhou de verdade. O que você desejou ouvir e nunca ouviu. As vezes em que você tentou agradar, se moldar, se anular, apenas para ser visto. Você não precisa escrever com ordem nem clareza. Escreva como vier. Se precisar xingar, xingue. Se precisar chorar, chore. Se travar, insista. Essa carta é um espaço seguro para você se escutar de verdade pela primeira vez. Depois de terminar, leia em voz alta. Se puder, olhe nos seus próprios olhos no espelho enquanto lê. Deixe as palavras o atravessarem,
não para reforçar a dor, mas para liberar o que ficou preso. Então, agradeça pelo que foi possível, pelo que não foi, mas o trouxe até aqui. E queime essa carta de verdade. Transforme esse momento em um ritual. Você está dizendo, com esse gesto, eu não espero mais. Eu não carrego mais. Eu me liberto agora. Eu quero te dizer, com todo o coração, faça, mas faça de verdade. Falo isso por experiência própria. Assim como você. Também tive minhas feridas com minha mãe, dores mais sutis, difíceis até de identificar no começo. Mas com meu pai, foi mais profundo. Uma ausência que parecia invisível, mas que me atravessava por dentro. Por muito tempo, segui em frente, tentando ignorar, racionalizar, funcionar bem. Até o dia em que escrevi minha carta. Eu não sabia o que ia sair. Comecei sem direção, mas bastou escrever a primeira frase e tudo veio. Lembranças, palavras não ditas, cenas que eu achava que tinha esquecido. E junto com isso, vieram respostas, vieram conexões que eu nunca tinha feito. Ali, eu entendi por que me relacionava, como me relacionava, por que me cobrava tanto, porque não conseguia descansar sem culpa. E foi ali, exatamente ali, que comecei a mudar. A carta virou um portal de dor, mas também de liberdade. E é por isso que insisto, escreva a sua. E depois, se quiser, volte aqui e me conte nos comentários, porque talvez o que você escrever ali seja um impulso que alguém também está precisando para se curar. Além da carta, existem outras práticas que podem apoiar esse processo de reconstrução interna. Uma delas é a escrita terapêutica voltada para a sua criança interior. Imagine-se, na idade que tem hoje, diante de si mesmo quando criança. O que ela precisava ouvir e nunca ouviu. O que você gostaria de ter dito a ela, que ninguém teve coragem de dizer? Escreva tudo. Depois, se puder, leia em voz alta. Isso ajuda a começar a transformar a forma como você se vê por dentro. Outra prática é o exercício da cadeira vazia. Sente-se de frente para uma cadeira e imagine que seu pai está ali. Fale com ele. Diga o que sempre ficou guardado. Se quiser, responda também, como se fosse ele, não para criar um diálogo racional, mas para permitir que a emoção saia do corpo. Existem técnicas mais profundas, como o imaginário ativo, proposto por Jung, onde você conversa com partes internas da sua psique. A criança ferida, a figura do pai, a voz crítica que o persegue. Esse tipo de encontro pode abrir caminhos muito verdadeiros dentro de você. Aos poucos, você começa a se tratar com mais respeito, a dizer basta quando for preciso e a reconhecer que cuidar de si é sua responsabilidade e também um ato de amor. Se você deseja aprofundar esse processo com mais clareza e continuidade, preparei um material especial, um e-book com 21 dias de práticas inspiradas nos ensinamentos de Carl Jung. São pequenos passos, mas cada um deles pode levá-lo de volta para si. O link está fixado no primeiro comentário. Se fizer sentido para você, salve e comece hoje mesmo. Quando essa presença interna começa a se firmar dentro de você, algo muda silenciosamente, mas de forma irreversível. O mundo que antes parecia um tribunal começa a se transformar em um espaço de respiração. A vida que antes era uma sequência de testes começa a se tornar um caminho de expressão. Pela primeira vez, você sente que pode simplesmente existir, sem ter que se provar o tempo todo. Curar a ferida paterna é isso. É sair da guerra. É deixar de viver em modo de defesa. É parar de projetar no outro a responsabilidade de validar sua existência. Porque, no fundo, a ferida paterna não era apenas sobre o pai, era sobre como você aprendeu a se ver através dele. Quando esse reflexo se transforma, toda a paisagem interna se modifica. Você percebe que não precisa mais correr atrás, que não precisa ser o mais forte, o mais certo, o mais produtivo. Você não está mais tentando ganhar uma medalha invisível, nem escapar de uma reprovação que nunca foi sua. Você está, pela primeira vez, habitando quem você é, sem o filtro da dor. E isso traz um tipo de liberdade que não depende de aplausos, uma paz que não se quebra com o erro, uma força que não precisa endurecer para existir.
É a força que vem de dentro, que nasce do reencontro com sua própria essência, depois de anos vivendo à sombra de uma ausência. Jung chamava esse processo de retorno ao centro, um movimento que nos tira da periferia do ego ferido e nos reconecta com o self, o núcleo mais profundo e verdadeiro do ser. Não se trata de se tornar alguém ideal. Trata-se de deixar de ser alguém que você precisou construir para se proteger e começar a ser, com verdade, com imperfeição, com inteireza. Quando isso acontece, o amor deixa de ser busca e se torna a expressão. Você não ama mais para preencher um vazio. Ama porque há algo em você que transborda. E esse transbordar é o que, por fim, o reconcilia com a vida. Porque onde antes havia falta, agora há presença. E onde havia medo, agora começa a nascer confiança. Talvez você tenha passado a vida tentando ser visto, tentando acertar, agradar, se moldar, tentando caber em um espaço que nunca foi feito para você. Mas agora, talvez algo tenha começado a mudar. Porque quando você reconhece a ferida, sem culpa, sem negação, ela deixa de comandar nas sombras. E quando você se oferece o cuidado que sempre buscou nos olhos de outro, o ciclo finalmente começa a se romper. O que antes era um esforço constante por aprovação, agora pode se tornar um ato silencioso de amor próprio, não como uma teoria, mas como prática diária, como presença real. Você não precisa mais correr atrás do amor que faltou. Pode parar, respirar e escolher, a partir de agora, como quer se relacionar consigo mesmo, com os outros, com a vida. Não se trata de esquecer o que doeu, mas de dar à dor um novo lugar, um lugar onde ela não define mais seus passos, onde você pode olhar para trás com respeito e para frente com firmeza. Se este conteúdo tocou algo dentro de você, escreva nos comentários. Eu escolho me libertar. Assim, saberei que você ficou comigo até o final. Mais do que isso, saberei que está pronto, para dar esse passo com consciência. Se inscreva no canal Mentes em Diálogo para receber mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.